Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos. Cura de um coxo. Pedro e João iam subindo ao templo para realizar a hora nona. Nisto, levavam um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: "Olha para nós." Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: "Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e os tornozelos se lhes firmaram. Deu um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo, e encheram-se de espanto e pasmo pelo que tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a ele do pórtico chamado Salomão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 104. Recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamente sua face. Recordai as maravilhas que operou, seus prodígios e julgamentos por seus lábios proferidos. Ó descendência de Abraão, seu servidor, os filhos de Jacó, seus escolhidos. É ele, o Senhor nosso Deus, suas sentenças comandam a terra inteira. Ele se lembra eternamente de sua aliança, da palavra que enviou a 1000 gerações, que garantiu a Abraão e jurou a Isaque. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 de seus discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conservando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes com que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes, então: "De que estás falando pelo caminho e por que estás tristes?" Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: "És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias?" Perguntou-lhe ele: "Que foi?" Disseram: "A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do sol nascer e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram." Jesus lhe disse: "Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória?" E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. "Fica conosco, já é tarde e já declina o dia." Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lo. Então se abriram os olhos e o reconheceram,
mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que ali estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.